Olá, meu nome é Patrícia Castro, sou graduanda em Matemática e eu vou resolver o exercício número 2 da lista número 9, que é a lista que fala sobre estatística, correto? O exercício diz o seguinte: as notas de Marinalva em 4 bimestres foram 4, 5, 8 e 9 pontos, e as de Paulo foram 5, 6, 9 e 6 pontos. Com o cálculo do desvio padrão para cada caso, diga em qual das duas situações houve maior dispersão entre as notas. Muito bem. O exercício está pedindo para a gente calcular o desvio padrão para que a gente veja onde houve a maior dispersão entre as notas. Observe que para a gente calcular o desvio padrão, a gente primeiro precisa encontrar a média e a variância, correto? Então, vamos começar com os cálculos. A média aritmética ela é definida pela soma dos dados observados dividido pelo número de dados. Vamos lá, então, calcular a primeira média aritmética, porque nós vamos precisar da média aritmética para encontrar a variância e aí, através da variância, a gente acha o cálculo do desvio padrão, consegue encontrar o valor do desvio padrão, correto? Então, vamos lá calcular primeiro todos os dados da Marinalva, correto? Então, vamos colocar aqui a média dela, depois a variância e depois o desvio padrão, correto? Muito bem. A média aritmética, como eu falei há pouco, é dada pela soma dos dados observados. Então, nós vamos ter que somar as notas da Marinalva e dividir depois pelo número de dados, pelo número de notas, que no caso aqui são 4, correto? Então, vamos lá. Vai ser 4 mais 5 mais 8 e mais 9, que são as notas da Marinalva, os dados observados. A soma do dado observado dividido pelo número de dados, que é igual a 4. Então, nós vamos ter que a média da nota da Marinalva vai ser igual a 26 dividido por 4, que vai dar 6,5. Então, a média das notas dela deu 6,5, correto? E agora nós vamos calcular a variância, porque o exercício me pede o desvio padrão. Com o desvio padrão, a gente consegue identificar a dispersão dos dados, das notas, né, dos dados observados, no caso aqui, que são as notas. Então, a variância é dada por esta forma. É a soma do quadrado da diferença entre cada dado desse observado pela média, é a diferença do cada dado observado pela média. Então, vai dizer a soma do quadrado da diferença entre cada dado observado pela média, dividido pelo número de dados observados. Vamos fazer isso na prática. Então, a variância vai ser igual a 4, que é um dado observado, né? Um dado observado desse, menos a média, que é 6,5, isso elevado ao quadrado, correto? Mais 5, vou tirar esse zero para ficar fácil da gente calcular, mais 5, menos a média, que é 6,5, isso elevado ao quadrado, mais 8, menos 6,5, que é a média elevada ao quadrado, mais 9, menos 6,5 elevado ao quadrado, correto? Tudo isso eu vou dividir pelo número de dados observados, que no caso aqui são 4 notas, correto? Então, a variância vai ser igual. Primeiro, tem que calcular a diferença de cada uma dessas observações pela média, correto? Que vai dar aqui 4 menos 6,5 vai dar menos 2,5, isso elevado ao quadrado, mais 5 menos
6,5 vai dar menos 1,5 ao quadrado. Mais 8 menos 6,5 vai dar 1,5 ao quadrado. Mais 9 menos 6,5 vai dar 2,5 ao quadrado. Não posso esquecer no final do cálculo dividir isso pelo número de observações. Então, a variância vai ser igual a menos 2,5 ao quadrado dá 6,25, mais 1,5 ao quadrado dá 2,25, mais 1,5 menos 1,5 ao quadrado dá 2,5 e 1,5 ao quadrado dá 2,25, correto? 2,5 ao quadrado aqui vai dar 6,25. Tudo isso dividido pelo número de observações. Então, o cálculo da variância vai ser igual a soma desse numerador todo aqui vai dar 17 dividido por 4. Então, a minha variância vai ser igual a 4,25, correto? Então, posso colocar aqui que a minha variância é igual a 4,25, correto? Eu falei que a gente precisava da média e da variância para calcular o desvio padrão, correto? Porque, na verdade, o desvio padrão, ele é nada mais, nada menos do que a raiz quadrada da variância, correto? Então, o desvio padrão é dado pela raiz quadrada da variância. A variância, ela deu 4,25. Portanto, o meu desvio padrão é aproximadamente 2,06, correto? Então, vai ser aqui 2,06. Muito bem. Já calculei a média, a variância do padrão das notas da Marinalva. Agora, tenho que fazer este mesmo cálculo para as notas de Paulo, correto? As notas de Paulo, eu vou montar aqui a operação e depois eu vou só dar o resultado, correto? Muito bem. Primeiro, como eu fiz na Marinalva, tenho que calcular a média. Então, a média é a soma dos dados observados dividido pelo número de observações, correto? Então, tenho que somar 5 mais 6 mais 9 mais 6, tudo isso dividido pelo número de observações, que são 1, 2, 3, 4, correto? Então, o resultado da média de Paulo vai ser igual a 6,5. Você soma os dados, o numerador aqui, depois divide por 4, correto? Então, a média de Paulo é igual a 6,5. Observe que é a mesma média da Marinalva, correto? Mas com o desvio padrão, a gente vai conseguir ver qual foi dos dois que teve a maior dispersão entre as notas. Agora, como calcular a variância? A variância é dada pela soma do quadrado da diferença entre cada valor observado pela média, correto? Depois de feita essa operação, eu divido tudo pelo número de observações. Vamos fazer, então, vai ser igual, então, a 5 menos a média, que é 6,5, isso ao quadrado, mais 6 menos a média, que é 6,5, isso ao quadrado, mais 9 menos 6,5 ao quadrado, mais 6 menos 6,5 ao quadrado. Tem que fazer tudo isso. Depois que fizer toda essa operação aqui do numerador, eu divido tudo isso pelo número de observações, que é igual a 4.
Então, minha variância, observe, você tem que fazer como eu fiz agora há pouco no cálculo da Marinalva. Primeiro você faz a diferença entre cada valor observado pela média, correto? Depois você eleva o resultado ao quadrado e por fim você soma e divide pelo número de observações. O total da variância aqui de Paulo vai ser igual a 9 dividido por 4. Então, a minha variância vai ser igual a 2,25, correto? Então, a variância, no caso do Paulo, aqui vai ser igual a 2,25. Opa, já deu diferente, correto? E o desvio padrão? Vamos encontrar, a gente sabe que o desvio padrão é a raiz quadrada da variância. Portanto, o desvio padrão é igual a raiz de 2,25, correto? Então, o meu desvio padrão é aproximadamente 1,5, correto? Então, diferente, né? Apesar da média ser a mesma, deu diferente. Então, o que o exercício pedia? Pede, né? No caso aqui, neste caso aqui. O exercício pede para calcular, ele deu as notas dos dois, né? Então, fala assim, com o cálculo do desvio padrão para cada caso, diga em qual das duas situações houve maior dispersão entre as notas. Observe que a média dos dois foi a mesma, correto? Mas a gente já começou a observar que a variância deu diferente. Então, o desvio padrão, no caso do Paulo, deu menor. E a gente sabe que quanto menor o desvio padrão, então mais próximo de zero, isso quer dizer, então, que o valor dos dados, no caso aqui das notas de Paulo, eles estão mais concentrados em torno da média. Então, houve menos dispersão entre as notas de Paulo. A Marinalva, o desvio padrão dela deu 2,6, correto? Então, observe então que houve maior dispersão em relação à média das notas de Marinalva, correto? Portanto, a gente pode concluir que as notas de Paulo houve menos dispersão em relação à média do que as notas de Marinalva. E é isso.